Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Na meditação anterior, nós víamos a importância de que os pais tenham luzes muito claras sobre o que João Paulo II chamaria o esplendor da verdade sobre Deus, e que eles possam transmitir essas verdades luminosas sobre Deus aos filhos. É importante para a vida religiosa dos filhos, mas é importante também para a vida em geral, a vida moral dos filhos. Porque se a verdade sobre Deus ficar escura, também ficará encoberta a verdade sobre o ser humano, sobre o homem. E essa verdade sobre o ser humano é que está sendo paganizada, está caindo em confusões cada vez maiores, está sendo obscurecida. E no desejo de alguns, a verdade moral sobre o homem deveria ser abolida. Não é uma questão teórica. Se não soubermos ver as coisas com os olhos de Deus, os verdadeiros valores do ser humano, o que é bom e o que é mau para ele, o sentido da existência, se isso não conseguiremos orientar, apesar das boas intenções, com a palavra, com o exemplo, os filhos, os alunos, os fiéis no caso dos padres, de acordo com esse maravilhoso esplendor da verdade sobre Deus. Qual é mesmo o sentido da vida humana? Quais são os valores que lhe dão autenticidade e grandeza? O egoísmo, o materialismo, o dinheiro? O que leva o homem a ser feliz e o que o ilude com satisfações efêmeras, traiçoeiras? O que realmente constrói a personalidade de um filho de Deus e o que a destrói? É importante insistir nestas questões, porque são decisivas. Da boa ou má orientação a respeito delas, depende o futuro da juventude e da sociedade. Hoje são colocados diariamente sobre um pedestal, glorificados pelo materialismo e incentivados pela mídia, comportamentos que destroem a dignidade do homem e da mulher, criados à imagem de Deus, que aviltam a grandeza do amor, a do sexo, a do casamento, a da família, que aviltam o caráter sagrado da vida e da morte. Não são teorias. São coisas, dizia agora mesmo, decisivas para a vida, em que é preciso ter convicções, ou seja, ideias muito claras e que estejam bem enraizadas na nossa consciência. Qual é, nos devemos perguntar, porque o problema está aí. Qual é a luz, qual o referencial ao qual nos reportamos para emitir um parecer correto sobre esses temas que são tão candentes? Basta pensar no aborto, na clonagem, na eliminação do feto anencefálico, na fecundação in vitro, nas pesquisas com células tronco-embrionárias, nas manipulações genéticas,
no divórcio, nas relações pré-matrimoniais, na pílula do dia seguinte, etc. Caso realmente alguém pense que isso é uma perspectiva conservadora, entre aspas, eu lhe perguntaria, mas por quê? O que quer dizer conservador? As coisas preciosas que você tem em casa, o marido, a esposa, os filhos, as lembranças preciosas de família, conservar isso é ser um conservador, não ser um avançado, um progressista. Há coisas preciosas que desejamos não só conservar, como assimilar, amar muito, para transmitir aos filhos, repito, aos alunos, aos fiéis que frequentam uma paróquia ou alguma entidade da igreja. Sem meter-me em grandes filosofias, agora vou começar dizendo que só podem ser dadas duas respostas a essas perguntas que fazíamos. Eu dizia, por que acham que isso é conservador? Por que? Eu lhe digo que não tem nada a ver com conservadorismo, mas com a verdade, com o esplendor da verdade. Pois bem, podem ser dadas duas respostas a essas perguntas. Primeira, quem é que define o bem e o mal? O certo e o errado. Segunda, com que critérios o bem e o mal devem ser definidos? Uma primeira resposta, muito própria da sociedade atual, de grande parte da sociedade atual, diz que o referencial, o oráculo sobre o bem e o mal, o que poderíamos chamar a agulha magnética da bússola do nosso comportamento, deve ser a liberdade. Costuma-se partir da base de que não há valores absolutos nem verdades permanentes. É o que os italianos chamam a sociedade líquida, não sólida. Deus, caso exista para essas pessoas materializadas, estaria ausente, desinteressado do mundo e não contaria para nada, a não ser para inspirar ideais muito vagos, de algodão doce, ideais de bondade, de justiça, de ecologia. Mas o interessante, o importante seria que cada qual escolhesse livremente o que acha certo ou errado, de acordo com o que chamam erradamente a consciência pessoal. Assim se rejeitam princípios ou normas morais objetivos, absolutos, que sejam válidos universalmente em todo tempo e qualquer lugar. Se alguém achar subjetivamente certo um comportamento, esse comportamento não estiver contra a lei que naquele momento vigora no país, embora possa ser uma lei injusta, a sua conduta será boa e a consciência deverá ficar tranquila. Eu acho, essa será a grande certeza, o que eu chamo e outros chamam o achismo. A norma moral, em todo caso, seria o resultado da opinião pessoal e, sobretudo, do consenso das opiniões da maioria numa determinada época. Porque aí cada qual pode se acobertar com o pensamento da massa. É que todos pensam assim. Eu costumo dizer, na Alemanha nazista, infelizmente, uma grande maioria que apoiava pensava que era ótimo exterminar povos inteiros, campos de concentração, câmaras de gás. Já vi que essa moral de consenso, que é típica da mentalidade laicista,
só tem como referências, por um lado, esse acordo social. O que é socialmente aceito nessa sociedade líquida, permissiva, que cada vez é mais concessiva com o erro, com o mal. Isso, e a opinião dominante na mídia, será considerado normal. Normal para os tempos atuais. E acabará fazendo pressão nas decisões dos órgãos legislativos do país, ou judiciário. Só uma pessoa ingênua desconhece que essas opiniões, que acabam sendo, parece assim, majoritárias, quase sempre começam por ser forjadas pela ação de grupos de pressão e lobbies econômicos de minorias. Essa propaganda das minorias, muitas vezes, é bandeira das ONGs, algumas ONGs, e órgãos da mídia também. Essa propaganda devidamente engraxada, com subvenções nacionais e estrangeiras, influencia muito o pensamento de uma massa ingênua e intelectualmente despreparada. Já reparou que uma moral de consenso, como essa que estou descrevendo, leva a verdadeiras aberrações? Eliminação de fetos e até de crianças já nascidas com algum defeito. Acontece que isso está aprovado já numa série de países. Essa moral, sem afastar-se 1 milímetro da sua lógica própria, pode achar, daqui por alguns anos, quando a sociedade tenha ainda mais do que agora uma predominância de velhos, pode achar perfeitamente moral e legal, desde que haja um consenso e algum órgão legislativo ou judiciário que apoie. Pode achar moral, legal, matar crianças sadias, sempre que a morte seja doce, para transplantar órgãos e tecidos em velhos doentes que querem sobreviver à custa do infanticídio. Já tem havido raptos, sequestros e extermínio de crianças para países estrangeiros em uma porção de lugares. Pois bem, os pais que deixam os filhos entregues a todos os ventos sem rumo da liberdade, sem lhes terem dado noções claras para julgar a respeito da verdade e do bem, são cúmplices dessas futuras aberrações. A essa filosofia de vida líquida, que é a do subjetivismo, eu opino, eu penso, e o relativismo, que diz não há verdades gerais, absolutas, válidas para todos. A tudo isso se referia Bento XVI, falando precisamente dos filhos no âmbito da família. E dizia, e vou terminar essa meditação que já está se alongando, vou terminar com essa citação que continuará na próxima. Um obstáculo particularmente insidioso na obra educativa, repito, estou lendo palavras de Bento XVI, é hoje a maciça presença em nossa sociedade e em nossa cultura desse tipo de relativismo, que ao não reconhecer nada como definitivo, só tem como medida última o próprio eu com seus gostos, e que, sob a aparência da liberdade, se converte para cada um numa prisão, fazendo com que cada indivíduo se encontre fechado no seu próprio eu. Em um horizonte relativista assim, não é possível uma autêntica educação. Sem a luz da verdade, antes ou depois, todas as pessoas ficam condenadas a duvidar da bondade da sua própria vida e das relações que a constituem, da validade do seu compromisso para construir, juntamente com outros, algo em comum. E paro por aí, continuaremos.